Uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, aí em todo o Brasil, claro, além do Brasil, América Latina, Estados Unidos, a partir de Portugal, Europa, Norte da África, enfim, é a Canção Nova chegando cada vez mais longe, levando cada vez melhor a palavra de Deus, uma boa reflexão, como você tem sempre acompanhado aqui no nosso programa, todas as sextas-feiras, sempre neste mesmo horário. É a oportunidade de partilharmos temas sobre a igreja, sobre a fé, sobre sociedade, sobre o mundo, sobre pessoas, sobre gente, enfim, não é? É a oportunidade de conversarmos mais e sempre melhor para caminharmos bem, não é isso? E nesta noite não é diferente, vamos conversar sobre este desafio que se impõe, um desafio tão antigo, mas sempre novo. Estamos falando desses desafios da fé e da razão nesta sociedade pós-moderna que nós estamos inseridos. Então, realmente, uma conversa que vai valer muito a pena e, claro, vai valer a sua atenção. Então, para que possamos começar aqui o nosso programa, vamos acompanhar a nossa matéria inicial. Na encíclica Fides et Ratio, o beato João Paulo II afirma que a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a Ele, para que, conhecendo-o e amando-o, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Desafios da fé e da razão nesta sociedade pós-moderna, no Em Pauta desta noite. Aí é só uma rápida panorâmica para você perceber a temática da nossa noite aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, é o endereço da TV Canção Nova em Minas Gerais. Grande abraço a você, mineiro, que nos acompanha aí de todo esse estado maravilhoso. Aqui nos nossos estúdios, nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em Teologia. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores. Você colocou muito bem, como sempre, essa introdução é magnífica, dizendo uma rápida introdução. O filósofo e o teólogo falam um pouco. Porém, falam o essencial, não é isso, Frei? Tá certo. E recebemos aqui com muito carinho, pela primeira vez no nosso programa, o padre Márcio Antônio Paiva. Ele é doutor em filosofia e professor, não é, na Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas Gerais. Ele especialmente tem lecionado na área de ciências da religião e, claro, filosofia, e vai nos ajudar muito nesta noite, com certeza. Padre Márcio, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, é um prazer estar aqui com você para refletirmos sobre um tema tão antigo e eu acho que ao mesmo tempo tão novo, porque como a abertura disse ali, fé e razão andam juntas, são como que as duas asas através das quais o espírito humano se eleva na busca da verdade. Mas aqui que está Padre Márcio, já começando aqui a nossa conversa, hoje se fala muito justamente, né, de pós-modernidade e alguns mais ousados já têm dito uma espécie de pós-humanidade, pós-homem. Aí já estamos falando da inteligência artificial, não é? Essa questão da robótica, enfim, que vai meio que tomando o lugar do homem, do ser humano, e em muitos lugares, situações já de fato começa a acontecer. E diante desse fato, parece que vai havendo um certo distanciamento aí entre a fé e a razão, não é? Desde quando é que teve início esse distanciamento? Por que razões isso acabou acontecendo? Mas acho que vale, no começo da nossa conversa aqui, fazer um pouco a memória disso. Tá, correto. Bom, primeiramente se trata de um longo processo, né? Normalmente eu questiono um pouco este termo pós-modernidade. Há alguns que falam alta modernidade, hipermodernidade, modernidade líquida. Bom, de qualquer forma não há um consenso em torno dele. E é sempre bom a gente rememorar um pouquinho. Se a gente pegar assim em bloco, a Idade Antiga, a razão necessita de uma crença. Ela necessita de uma crença, por exemplo, na ordem do cosmos. Aristóteles tinha a seguinte convicção: a razão humana
é capaz de decodificar a si mesma em leis justas para a polis. Ou seja, ela reproduziria na polis a ordem do cosmos. Então, nesse sentido, a fé na ordem do cosmos e a razão estão juntas. Na Idade Média, também olhando assim, em linhas gerais, o pensamento cristão, podemos dizer que há ali também a fé na ordem do universo e na ordem da criação. Na modernidade, a fé também continua, não mais na ordem do cosmos, nem na ordem da criação, mas a fé na própria razão. Kant, por exemplo, acreditava que a razão fosse legisladora universal. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o exercício da razão em sua autonomia, nós temos ali a fé na própria razão. O problema desse período que nós chamamos pós-modernidade é que nós temos a dissolução da própria fé. Esse é o grande problema. Agora, quando você coloca a questão, quando que começou esse distanciamento? Eu diria a partir da modernidade. A modernidade trouxe avanços maravilhosos. Primeiro, a confiança no próprio sujeito humano, a redescoberta da autonomia, o desenvolvimento da ciência e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, a modernidade iludiu o sujeito humano e ainda ilude, porque ela coloca nas mãos do sujeito humano uma autonomia que ele não tem. Do ponto de vista epistêmico, a nossa autonomia é de fato ao infinito. Nós podemos conhecer, mas na esfera do ser, a nossa autonomia é limitadíssima. Então, epistemicamente temos autonomia, ontologicamente nós somos dependentes. E o homem moderno não aceita isso, e muito menos o homem pós-moderno. E é por isso justamente que você que está nos acompanhando aí, claro, já a gente vai desdobrando, não é isso, de uma forma ainda mais clara na fala do padre, já está clara, mas vamos clarear ainda mais. Mas é isso que nos parece, o Frei Antônio Moza, que tanto o Papa João Paulo II, com a Fides et Ratio, né, a fé e a razão, e o próprio Papa Bento XVI, não é, em muitos pronunciamentos, tem mostrado que essa relação, ela é fundamental. Relação e não divórcio, separação, na linha do que o padre acaba de nos dizer. Sem dúvida nenhuma, é muito bom a gente discutir com filósofo, porque ele já começa, né, colocando uma porção de palavras um pouco difíceis, episteme, quer dizer, uma análise mais profunda e interpretação e assim vai. Muito bem, nessa análise, os papas, eles evidentemente têm diante de si, são pessoas cultas, João Paulo II, claro, nosso Ratzinger, grandes pensadores, eles têm diante de si exatamente esse caminhar da história. E eu vejo dentro dos documentos dos dois, primeiro, esse aspecto colocado tão bem pelo padre Marcos, a dissolução da fé. Quer dizer, o nosso mundo, que era o mundo ocidental cristão, de repente, eu não diria, mas com o tempo vai se descobrindo não mais, assim, o centro do mundo e muito menos o centro do mundo cristão. Porque o centro do mundo cristão estaria hoje onde? Na América Latina, nas Filipinas e assim vai, né? Então começa por aí. E se percebe essa dissolução da fé exatamente onde a fé tinha maior consistência em termos eclesiais, vamos dizer assim. Seria a força da igreja na Europa. Bom, em seguida eles vão acentuar outro aspecto que também foi tocado indiretamente pelo padre Marcos. É uma certa prepotência, ou seja, quanto mais o ser humano vai dominando as forças da natureza, entendendo e dominando, mais ele se acha, ou seja, se acha sereis como deuses. Traduzindo, é a eterna tentação que está por trás de todos os pecados, a prepotência, a arrogância, perde um pouco a dimensão da sua finitude e, eu diria, da sua fragilidade, por que não? Muito bem. Eles vão acentuar, os dois papas, e com razão, o que nós chamaríamos de racionalismo. Uma coisa é a razão, dar importância à razão, dar importância à ciência, cientificismo. Pronto, já é negativo. Você pega franciscano e pega franciscanismo, já é negativo. Esses ismos, né, eles sempre traduzem uma radicalização. Então, a radicalização da razão, esquecendo as outras ciências e, sobretudo, as outras dimensões do ser humano. E outro aspecto que é colocado pelos dois é naturalmente o que nós chamaríamos de secularismo, mundo secular. Aí pela década de 60, sobretudo,
70 se falou muito da secularização, sabe? Ou seja, é um mundo autônomo, por um lado, eu diria sociedade que se torna autônoma, tem um aspecto muito positivo, mas, de novo, é a radicalização. Não tem mais lugar. Nós somos um Estado laico, mas laico entendido como ateu, quando laico significa não. Todas as religiões, todas as crenças e não crenças sejam bem-vindas, desde que respeite, não é, aquilo que é constitutivo de uma determinada sociedade. Então, seriam esses alguns elementos, não é, que esses dois papas acentuam, e com razão. Secularismo, racionalismo, arrogância, prepotência. E, naturalmente, com isso, nós vemos, só para terminar, por trás, assim, aí, da década de 60, você tem, sobretudo na França, você tem uma grande força daquilo que a gente iria chamar um pouco a náusea da razão, Sartre e companhia, o existencialismo, perda de sentido da vida. Que sentido tem a vida? Você nasce, cresce, fica doente e morre. Não é? Então, que sentido tem a vida? Então, esse existencialismo influenciou, não é? Eu não digo só negativamente, porque levou a reflexões muito profundas, tanto assim que nós na Editora Voz temos vários livros do Sartre, e é um grande pensador, e assim outros. Nos questionam, não significa que não sejam grandes filósofos, mas que radicalizam um certo âmbito. Mas aí que está, esses desdobramentos, o Padre Márcio, e que gestam esse divórcio que hoje muitos sustentam na chamada pós-modernidade, justamente não seria, segundo aquilo que dizia o grande físico Einstein, né? Ou seja, que esse conflito entre fé e ciência, ele dizia que, na verdade, a pessoa acaba não entendendo o que é uma coisa diferentemente da outra, né? Não entende nenhuma e nem outra, e por isso essa ruptura, essa cisão. Você pensa também um pouco por aí? De certa forma, sim. Só que eu queria clarear um pouco a questão epistêmica e a questão ontológica. Epistêmia vem do grego, significa conhecimento, ciência. Ora, na ordem do conhecimento, o sujeito moderno descobre que ele pode conhecer, e conhecer sempre mais. Então ele é livre, ninguém nos impede de fazer ciência, correto? Então essa é a autonomia epistêmica do sujeito moderno. Outra coisa a que eu me referia era a autonomia na esfera do ser. Eu não sou plenamente autônomo, eu não escolhi ser eu não escolhi nascer nesse tempo e assim por diante, correto? Essa é a distinção. Então, nesse sentido, todas as vezes que a razão humana se fecha em torno de uma determinada aquisição do conhecimento, nós geramos todos os ismos. Exato. Por exemplo, uma coisa é ser franciscano, inspirado pela vida de São Francisco de Assis. Outra coisa é franciscanismo. Vamos dizer assim, é o fechamento em torno de uma aquisição que era maravilhosa. É o fechamento em torno de uma perspectiva. E aí nós geramos dogmatismo, nós impedimos com esse fechamento toda a possibilidade de diálogo. Ora, a razão tem o seu estatuto, eu vou dizer, hermenêutico. Ela fala a partir de um lugar. Perfeito. A fé tem o seu campo de leitura, de interpretação. São distintos. Ao longo da história, houve muitos embates, e há até hoje. Por quê? A ciência, nos moldes plenamente racionais e empíricos, quer legislar para um campo hermenêutico que não lhe pertence, que é o da fé. A fé, por outro lado, também no passado, cometeu determinados equívocos, nós somos humanos, também podemos cometê-los ainda hoje, no sentido de querermos legislar para um campo hermenêutico que não nos pertence. São célebres, por exemplo, os embates entre Galileu Galilei e a Igreja. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, a fé ela tem que se abrir, vamos dizer, para a perspectiva que é própria da ciência. E a ciência tem que se abrir para a perspectiva que é própria da fé. Em filosofia, padre, eu digo assim, olha, a perspectiva da ciência é o juízo determinativo. A ciência analisa, ela tem um método, ela tem um objeto e ela demonstra. E isso gera poder, gera segurança. Já a fé, ela se pauta por juízos reflexivos. Perfeito. Os juízos reflexivos são mais elásticos. Eles nos colocam na perspectiva do sentido. Já o juízo determinativo da ciência nos coloca na perspectiva do domínio.
Essa é a grande diferença. Por exemplo, na ambiência da fé, não há domínio. Na ambiência da fé, há encontro. Na perspectiva da ciência, há domínio, há progresso, há poder. Porque é um juízo determinativo. Aí eu lhe pergunto, para o homem moderno, que do ponto de vista da ciência, ele quis ser plenamente autônomo, o que vai seduzi-lo mais? Seguramente a perspectiva da ciência, e não a perspectiva da fé. Perfeito. Ao longo da vida, quando esse homem da ciência, por exemplo, o próprio Albert Einstein, Louis Pasteur e tantos outros, quando eles vão se abrindo, fazendo ciência e vão se abrindo para a perspectiva do mistério da existência, eles acabam descobrindo a fé. Tá certo. Olha, segura aí um pouquinho, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Não saia daí não e já já estaremos de volta.